Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendas irmãs, amados irmãos, estamos, portanto, toda segunda-feira nós oferecemos as nossas orações, principalmente a Santa Missa, o sacrifício da cruz, pelas almas do purgatório. É uma obra de misericórdia que nós fazemos pelas almas, principalmente a oração da missa, que é a oração mais valiosa da Igreja. E ao mesmo tempo que a gente reza pelos falecidos, a gente pede também a graça da nossa perseverança e principalmente de uma boa morte. É importante que a nossa vida seja sempre uma preparação para a morte. A gente tem que temer mais uma vida injusta, uma vida sem Deus, do que a própria morte. Alguém poderia ficar preocupado com a morte, mas a nossa preocupação maior é com o nosso presente. Fazer aquilo que São Paulo nos explica, morrer para o pecado e viver para Deus. Constantemente na nossa vida, a gente tem que fazer esse processo, morrer cada vez mais para o pecado, para a gente viver para Deus. Aí sim a morte vai ser apenas uma passagem. A morte vai tirar a vida, evidentemente, da gente, daqui da terra, mas a morte não pode tirar aquilo que a gente fez de bom. Por isso que esta união com Cristo, as boas obras, como nós ouvimos na primeira leitura, aqueles que morrem, felizes aqueles que morrem no Senhor, porque as suas boas obras o seguirão. Portanto, o mais importante é a nossa união com Deus e ter esse coração pensativo também da nossa morte, como explica a espiritualidade cristã nos nossos novíssimos. E um dos nossos fins é justamente a nossa morte, pensar muito nisso, não no sentido de desespero, mas no sentido de viver uma vida alegre em Cristo, uma vida piedosa, uma vida nas virtudes, nos preparando para uma boa e santa morte. Ter consciência de que um dia nós vamos morrer. Interessante notar quando o Papa Bento XVI, o falecido Bento XVI, ele renunciou ao cargo de Papa, ele vivia ali, em torno da capela ali do Vaticano, ele dizia sempre: agora eu estou me preparando melhor ainda para o dia da minha morte. Eu estou às portas da sombra da morte, dizia ele. Aí o Papa Francisco até fez uma reflexão em cima de suas palavras, porque o Papa Francisco disse, uma pessoa de 95 anos e tinha essa lucidez: não, estou preparando agora para morrer, a minha missão agora é morrer bem. Nem sempre as pessoas nessa agitação do mundo, nós vivemos num mundo muito agitado, talvez das tecnologias, e às vezes aquela pessoa que a gente percebe que vai falecer em breve está preocupado lá com a China, com o Japão, com tantos problemas, e esquece da vida espiritual, dessa preparação para a morte. O Papa Bento XVI, ele não pensava em outra coisa a não ser morrer bem, e de fato ele morreu muito bem na graça de Deus. Que seja essa a nossa preocupação também nas etapas da nossa vida, viver bem, para a gente morrer bem. Tem tantas orações que a gente pode rezar, principalmente a oração de São José, pedindo a boa morte, outras orações também que a gente encontra na internet, tudo isso para a gente viver bem, viver em Deus, em Cristo, para a gente morrer bem um dia, porque disso depende uma eternidade. Aqui a gente sabe que é um pedacinho, mas a gente quer a vida plena no céu. Portanto, amados irmãos, vamos pedir também nessa Santa Missa a nossa perseverança na nossa fé, nas nossas boas obras, e que possamos sempre buscar esta união com Cristo, vivendo bem, para que possamos morrer bem um dia e termos a nossa recompensa no céu. Amém.